Mais uma vez, boa tarde, caríssimos oradores, colegas e internautas que nos acompanham por mais um webinar do mês de maio, alusivo ao mês do trabalhador. Trouxemos a temática de forma propositada, a título de homenagear os trabalhadores ou os futuros trabalhadores, se assim for, não é? E nesta senda, gostaria de, antes de começarmos, explicar como é que vai decorrer o nosso webinar. Eu sou o Valdemar Sanalende, um rosto já frequente aqui, não é? Embaixador da revista Riscos e Seguros em Angola. Estou nessa atividade já há algum tempo e, como todos sabemos, o propósito da revista é disseminar as- a literacia de seguro nos PALOPs. Então, a nossa sessão terá quatro momentos. Este primeiro momento das saudações, o segundo momento das apresentações do painel, onde cada painelista, orador, irá falar de si a nível profissional, formações e não só. Depois vamos entrar propriamente na discussão do debate sobre o tema o papel dos seguros na retenção dos talentos no meio corporativo. E em quarto lugar, teremos o momento de perguntas e respostas por parte dos nossos internautas. E o último momento será de considerações finais, quer por parte dos oradores e por parte dos embaixadores da revista. Então, dando sequência ao tema ou à agenda de trabalho, gostaria de pedir encarecidamente que os nossos oradores fizessem uma breve apresentação de 2 minutinhos, nome completo, formações, experiência e tudo quanto achar conveniente falar, e se o tempo permitir. Por favor, passo a palavra primeiramente à senhora, que já é um rosto conhecido por cá, não é? Mas é sempre bom fazer mais uma vez a apresentação. Obrigada, Valdemar. Eu tenho muito Hum. gosto mesmo em participar neste Uhum. webinar. E olha Ok. que quando eu vi no status da Célia, eu só disse, olha, vou participar, porque é um tema que tocou uma alma, mas como Ok. internauta, então ela disse, olha, quer ser oradora? Eu disse logo sim. Então, muito gosto. Muito Certo, gosto certo. mesmo. Olha, meu nome é Tânia Eunice Zaroma Cingarela Setói. Eu Uhum. estou há 14 anos na área de resseguros. Ok. Trabalhei na área de facultativo, tratado, fui responsável pelo controle de crédito, fazia contabilidade. E, em prol disso, Uhum. sou formada em contabilidade e finanças. Ok. Ganhei o gosto do que é seguros. Aprendi a gostar quando entrei na área de resseguros. Eu não sabia onde é que eu estava a meter-me, mas graças a Uhum. Deus já aprendi a gostar, tanto que investi em algumas certificações profissionais. Há 4 anos decidi fazer um mestrado em ciências setoriais. Sou pós-graduada, para ter o nível de mestrado, tenho que Entrada, defender, sim. já está em curso, o projeto já foi aceito. E há 2 anos eu abracei uma causa, aliás, há um ano, perdão, uma causa, Uhum. agora já são duas, que é Certo. risco, tenho uma certificação de risco e resiliência, gestão de risco e resiliência. Ok. Já fiz um artigo, tive a oportunidade, a revista deu-me esta oportunidade de escrever um artigo acerca de resiliência, isto por causa da conjuntura onde que o meu país se encontra, Moçambique, mas até quando eu fiz o curso, a certificação profissional foi pelo fato dos ciclones que têm acontecido. Então eu Ok. pensei, olha, são tantos ciclones, por que não pensar em saber como desenvolver resiliência, como Certo. capacitar? Decidi, gostei, foi uma aventura. Até agora estou a apostar nisto. Agora estou a estudar sustentabilidade.
mas já estou mais focada na área de seguros. Primeiro foi genérico, agora já é específico, Específico, certo. sustentabilidade nos seguros. E cá estou, cá estou. Ok. Então é Muito isso. E obrigado, olha, só Tânia. para Muito obrigado. finalizar Uhum. também, desculpa, Ok. desculpa, Wagner, mas só para finalizar, eu faço parte Uhum. da. Eu represento as mulheres moçambicanas de seguro em Moçambique, com o objetivo Uhum. de criar valor às mulheres, dos Certo. grandes desafios que nós enfrentamos. Então, é a altura delas fazerem se valer. Faço algumas mentorias para para as meninas que estão a vir, mas homens também. Ainda não estou não estou a excluir, mas como Ah, o, sim, sim, o sim. projeto é a AMMS, Associação de Mulheres Seguro de Moçambique, que é mesmo para Uhum. alavancar, para que as mulheres possam se expressar, dar uma diretriz do que é seguro, uma vez que já tenho esta bagagem, então tem que usufruir dela e expandir o Dela, de facto. conhecimento. É isso, Certo. obrigada. Obrigado, Tânia. Obrigado. Doutora Milcar, por favor, tenha a palavra. 2 minutinhos. Sim, senhor. Muito obrigado, É, Valdemar. certo. Pronto, naturalmente, primeiro agradecer este convite, não é? É Uhum. o meu primeiro webinar, para que saibam. Ok. Nunca tinha estado num e aqui o senhor Valdemar convidou-me há algumas semanas atrás e também a minha resposta foi direta, disse que sim, pois Boa. embora um tema bastante pertinente, Uhum. não habitual, pelo menos para Sim. mim, no mundo dos recursos humanos, pois embora temos bastante deles como estratégia. E, naturalmente, boa noite a todos que estão nos a assistir aqui no webinar Right. e boa noite aos oradores. Pronto, chamo-me Amílcar Esteves Gonçalves, ok? Uhum. Atualmente sou responsável de recursos humanos, ok? Trabalho numa indústria têxtil, ok? Para quem não conhece, a indústria têxtil de Benguela, somos a Testaf, e, e temos, naturalmente, esta indústria, temos o Gabinete de Recursos Humanos, na qual eu estou na liderança do mesmo. Portanto, formado em gestão de recursos humanos, em Benguela, sou de Benguela, e ao longo da carreira fui fazendo algumas formações profissionais de acordo com aquilo que eu achava mais necessário, como por exemplo KPIs, né, indicadores estratégicos de recursos humanos. Eu sou um amante dos dados, eu gosto de elaborar dados, gosto de apresentar dados, e eu sou um defensor de que os números muito nos podem dizer e que os números muito podem conversar entre si. Então, daí esta formação. MBA em Gestão de Recursos Humanos também para aprofundar e melhorar as minhas competências. Legislação laboral, naturalmente não existe gestão de recursos humanos sem as relações E além, jurídico-laborais. certo. Higiene e segurança, prontos para contextualizar aqui quem está presente, na Testaf, na minha empresa, o Gabinete de Recursos Humanos também faz a gestão da higiene e segurança, daí então a necessidade de adquirir este tipo de conhecimento. Portanto, estou neste Boas. ramo administrativo já há 10 aninhos, fiz o ano passado, em 2024. Em 2019 é que vou a fundo, vamos assim dizer, vou aprofundar diretamente aquilo que é a gestão de recursos humanos. Também tinha gestão de recursos humanos antes de 2019, mas foi a partir de 2019 que comecei a trabalhar diretamente e somente com gestão de recursos Recursos humanos. humanos. Pronto, de lá Boas. para cá tenho sido, e eu gosto de frisar isso, tenho subido a escada de acordo Uhum. aos degraus, não pulei Uhum. nenhuma etapa e hoje em dia, como responsável, constituo tenho uma equipa de 56 elementos, Ok. mais ou menos isto. Certo. Continuando a subir a escada, chegaremos a diretores, administradores. Ok. Muito obrigado, Amilcar. Doutor Pedro Conda, por favor, tem a palavra de uma mini apresentação. Não sei se já está, já se encontra. Célia, me adjunta. Não sei se ouvi aqui o doutor Pedro. Já não o vejo. Eu também ouvi. Ok. Eu vi, já não estou a ver. Deixa-me só procurar saber. Uhum. Aproveitar o momento das apresentações. Acho que.
Sim, ele está presente, levantou a mão. Doutor Pedro, tem a palavra para fazer uma breve apresentação da sua, da sua vida profissional, formações, certificações, tudo o que achar conveniente falar em 2 minutos. Não conseguimos ouvir. O microfone está desligado. Boa tarde para Certo. Angola, boa noite para Moçambique. É um prazer. O meu nome oficial é Domingos Pedro. O Conda é o nome herdado da família, né? Uhum. Eu, na verdade, sou engenheiro civil, né? E tomei o gosto pelo seguro por razões profissionais. Ok. Na relação que eu tenho com os seguros, é um bicho por transmitir e querer ter sempre relacionamento ligado às várias formações. Da Boa. experiência que eu obtive numa obra de grande envergadura no interior de Angola, daí tive acesso a produtos e serviços de seguro. Tive a impressão que o seguro apenas era relacionado com o meio, um automóvel e só. Entendi que dentro da atividade de seguro tem mais produtos e serviços. O seguro calção, o seguro engenharia. De lá para cá, Ok. regresso para a capital e então comecei a ter contato diretamente com produtos e serviços de seguro. Com essa iniciativa, desenvolvi uma solução que já anda no mercado, mas ainda como um canal de venda, em que potenciais clientes e clientes tenham acesso aos serviços e produtos de várias seguradoras sem se deslocar de suas residências, sem influência humana. Nessa caminhada, tenho o privilégio de conhecer o Vardimar, a Tânia, o Amílcar. Eu conheço Benguela à distância, Moçambique também à distância. Então, há esse casamento com a revista Riscos e Seguros, fez esse convite e estou aqui hoje também para partilhar esse meu saber fazer e saber aprender convosco. Ok. Muito obrigado, doutor Domingos Pedro. Temos histórias de facto inspiradoras. Espero que após esse webinar, muita gente que também começou, como o senhor Pedro, de forma leiga, a ter conhecimento sobre os seguros, possa também ganhar paixão e assim ajudar naquilo que é a missão da revista, disseminar a literacia de seguro nos palopes. Ok, feita a apresentação, eu gostaria de fazer um enquadramento histórico. Sendo que o tema é o papel dos seguros na retenção dos talentos dentro do meio corporativo, estamos aqui a envolver duas áreas: recursos humanos e seguros. Muito se diz sobre seguro e pouco se sabe desde a sua origem. Os seguros já surgem desde os tempos remotos, onde teve teve seu início na Babilônia, onde mercadores e empresários tiveram a necessidade de partilhar riscos. E esse seguro era feito de que forma? Eu tenho um tipo de mercadoria, o senhor Amilcar tem outro tipo de mercadoria e ambas vão atravessar o mar, então vamos dividir. Eu ando com um pouco de mercadoria do Amilcar e a Amilcar anda um pouco de mercadoria minha. E se porventura acontecer uma sinistralidade, não há uma perda total da mercadoria, nem quer de um ou quer do outro. Então o seguro teve esse início primário e primitivo, podemos assim considerar. Para aprofundar mais sobre os conhecimentos do surgimento dos seguros, eu gostaria de convidar a quem nos acompanha e quem me acompanha no LinkedIn tem um artigo publicado sobre as histórias dos seguros no mundo e também temos aqui uma convidada especial, senhora Dolvânia Godinho, que recentemente lançou também um vídeo a explicar de forma sucinta a história dos seguros. Então, convido a quem tem interesse de conhecer mais a procurar esses dois artigos, quer no LinkedIn, quer no Instagram, para poder aprofundar mais sobre a história. Já a gestão de recursos humanos, não é?
houve a necessidade de se criar um departamento que se preocupava com o bem-estar dos colaboradores. Os recursos humanos surgem intrinsecamente nesse sentido a partir do século XX. Então, sendo que era uma área muito complexa, não é? E teve o seu início a partir da Revolução Industrial. Então, falando dessas duas áreas, estamos a falar de áreas remotas, não é? Que já vem há algum tempo, já tem alguns anos desde o seu surgimento. Porém, nada mais obsta em falarmos sobre estes dois temas. E gostaria de começar, a título de desenvolvimento, a me dirigir ao senhor doutor Domingos Conda para nos fazer um enquadramento histórico e econômico dos seguros nas empresas angolanas. Visto que o doutor tem experiências, começou a conhecer o mundo do seguro por intermédio de uma empresa em que atuava, não é? Então, gostaríamos de perceber minimamente, dentro dos seus conhecimentos, um enquadramento socioeconômico dos seguros, do mundo dos seguros em Angola. Será que as empresas em Angola já têm a cultura do seguro? Então, é muito mais virado nesse sentido. Por favor, tenha a palavra. Obrigado, Valdir, por me dar a palavra. Eu vou pegar aqui a experiência inicialmente em empresas de construção civil. Ok. A cultura de seguros na República de Angola, a nível de pequena, média empresa, ainda é muito baixo, principalmente em seguro acidente de trabalho. Como há aqui Ok. um enquadramento entre a área do recurso humano e a nossa atividade de seguros, Uhum. na experiência que eu tive há 4 anos atrás, vou já dizer 17 anos atrás, na província do Luís, eu fui para a Uhum. obra para uma área muito específica, como técnico de controle de qualidade, Ok. ligado à engenharia. Chegando à obra, encontrei que havia um déficit de relatório das suas atividades diárias que era feito na obra. O Uhum. ambiente, a formação do pessoal, as consultas diárias, o seguro engenharia, o seguro calção, o seguro automóvel obrigatório e o seguro acidente de trabalho. Trabalho. Ok. Havia muitos acidentes na obra e não tinha um profissional ligado que conseguia perceber. Pela experiência que tenho na minha carreira profissional como formador também de higiene e segurança no trabalho, então eu tive que refazer e fui convidado pela direção da empresa a tomar rédea de 3 departamentos. A área de higiene Uhum. e segurança, a área de controle de qualidade para a compactação da obra e também ter a ligação diretamente com a seguradora para saber o que tem. E vi que os colegas dentro da obra o que é o seguro? Pegavam mais para o seguro de saúde. Entendiam que estar seguro numa empresa é ter o capacete, a bota, a luva, o auricular e o uniforme, daí está entregue. Tenho toda a segurança. E quando viam que tem um seguro acidente de trabalho, entendiam que o acidente de trabalho é só quando acontece na obra. Não sabiam que tem acidente de percurso, de casa ao serviço e do serviço à casa. E tem horários estabelecidos. E também não conseguiam perceber o que é uma doença adquirida na atividade laboral e o Ok. que é também excesso de trabalho dentro das instituições. Passando todo esse tempo, consegui entender que na República de Angola, as PMEs, que são as pequenas e médias empresas, não têm cultura de contratação de seguro de acidente de trabalho e doenças profissionais. As Ok. grandes empresas de construção civil, eles também têm déficit, ou subscrevem um seguro de acidente de trabalho não totalmente enquadrado com aquilo que a empresa faz. Fazem obrigatório, mas não esclarecem todas as informações detalhadas ao segurado. As PMEs, os dados também não são reais. Aqui eu estou a usar
dois papéis, como corretor de seguro e também Uhum. como consultor de higiene e segurança. Então, há essa falta de cultura, na verdade. Acham que subscrever um seguro de acidente de trabalho e doenças profissionais é É um custo suficiente. adicional para a empresa, Ok, mas na ok, verdade não é isso. Tem benefícios que existem da subscrição deste seguro. ok. Aqui em Angola, quem cumpre na íntegra os seguros de acidente de trabalho e doenças profissionais, na sua maior parte, são empresas ligadas ao ramo petroleiro. Aí, Ok. das outras atividades, vamos dizer ainda, estamos muito baixos. Pela experiência que temos, em Angola, Uhum. o produto mais consumido é o seguro petroquímico Oh, e também o seguro saúde. Os outros associados ainda a um consumo muito baixo. ok. Muito obrigado, doutor Domingos. Vou pedir um comentário da doutora Tânia para fazer um enquadramento de igual modo para Moçambique. Ah, obrigada pela palavra, passar uma palavra. Uhum. De acordo com o que o engenheiro Domingos disse, não se difere do que acontece em Moçambique. Por acaso, uma Ok. das coisas que eu disse que abracei uma outra causa de estudar sustentabilidade, e uma coisa interessante é que uma das coisas que eu li é que um dos professores disse: não podemos tratar seguro como uma necessidade, mas sim como um DNA. Ok. Um DNA. Achei interessante isso, porque ele depois dá exemplos daqueles países como Filipinas, vulneráveis, que acontecem ciclones, quer dizer, inundações, e nós perguntamos, mas como é que eles sobrevivem? Eles já têm um DNA de seguros. Eles já têm um DNA de seguros, eles já nascem com a educação financeira. Isto para dizer o quê? Que nós, desde já, temos que criar condições de fazer valer este conhecimento. É nas escolas, não esperar faculdades. Eu não sei se não, em Angola já há universidades. Em Moçambique já temos há uma faculdade privada que já dá como, um, como é que se diz? Um curso. Mas Ok. por que não começamos da primeira classe? Educação financeira. É um DNA que isto tem que acontecer, porque agora, quer dizer, digo, nós somos pessoas letradas, temos esta bênção, é que temos noção do que é seguro, porque as pessoas às vezes nem têm noção, já olham para o seguro como um custo. Nem podemos julgá-las por isso. A pessoa vai dizer: olha, tens que fazer Yeah. um seguro. Mas por que que eu tenho que fazer um seguro? Quanto é que é? Quer dizer, o seguro tem que ser tratado como um bem social. Um bem que não só Ok. do lado do segurado, do segurador, mas para todos. Mas para tal, temos que investir nesta questão da educação. Já sabemos o quão é importante, já sabemos que beneficiamos todos, quer dizer, contribuímos todos, todos ganhamos. Então, não só um Certo. lado. Então, cabe a nós expandirmos este conhecimento, começarmos né? São escolas, são De base. workshops, são palestras e dar a conhecer que não é necessidade, não porque eu tenho que fazer o seguro porque eu tenho um carro, mas é um DNA que tem que estar conosco. E nós vemos os benefícios que isso traz. E não vou alongar mais porque ainda temos muita conversa. Certo, certo. Exatamente, então vamos seguir, mas só queria deixar ficar este parecer. Certo, certo. Muito obrigado. Para responder à tua questão, e ultimamente tem se debatido muito sobre essa questão. Nós não temos um curso especializado só em seguros. Em Angola ainda une-se muito a banca e os seguros. E ultimamente tem se discutido muito sobre essa união, que não faz sentido nenhum, porque independentemente de ambas atuarem no setor financeiro, têm formas de ver e trabalhar totalmente diferentes. Então, estamos a fazer o nosso trabalho, o nosso papel, que é disseminar através de webinars, a posterior masterclasses e tudo mais.
quanto mais gente nós formos, melhor será para o setor. Então, dando continuidade, senhora Milka, chamo-lhe a conversa, a fim de, dentro da sua experiência na gestão de pessoas, qual é o peso que os benefícios do seguro de saúde, acidente de trabalho, responsabilidade civil, fundo de pensões, que fala-se muito agora, acidentes pessoais, não é? Têm na decisão de um talento aceitar ou não uma proposta de trabalho. E mais importante, em permanecer nesta empresa. Gostaria que fizesse um enquadramento e desse exemplos, se já viveu, já teve experiências virado a esses pontos acabados de citar. Muito bem. Pronto, naturalmente, a nível da gestão de recursos humanos, pronto, como eu tinha dito no início, é um tema que não é Uhum. habitual, porém, nós, gestores de recursos humanos, acabamos por conviver bastante com este cenário, uns mais que os outros, naturalmente, dependendo do porte da empresa, e realmente é um cenário que eu pessoalmente encontro bastante nas grandes empresas, já faz parte mais da cultura dessas grandes empresas do que mais as pequenas e as médias. No entanto, prontos, falar desta ligação remete-me aqui a buscar um bocadinho os subsistemas de RH. Portanto, o Recursos Humanos vem buscar aqui cinco grandes grupos e um deles, e o primeiro deles é a provisão, que vem aqui tratar da provisão de recursos humanos, que vem aqui tratar da retenção ou da atração, minto, Uhum. dos quadros, dos talentos, e vem também aqui buscar o terceiro, que é a manutenção das pessoas, a manutenção dos recursos humanos, que vem aqui tratar da retenção, do bem-estar e da motivação das Sim, pessoas. Portanto, quando se exato. fala um bocadinho aqui também de manutenção, né, nós vamos buscar os seguros dentro da gestão de recursos humanos passam pelo sistema de recompensas e benefícios Ok. de uma empresa. Na sua arquitetura, e já é bastante notório hoje em dia na arquitetura desses sistemas dentro das empresas, quando essas empresas incorporam os seguros, é notório que torna-se uma componente estratégica bastante forte para a atração e para a retenção. Patrícia. Portanto, toco neste tema do sistema de recompensas, porque do ponto de vista financeiro, do ponto de vista financeiro, temos aqui portanto, nas não financeiras, ok? Nas recompensas não financeiras, onde vai cair este tema de oportunidades de emprego, de desenvolvimento, a segurança no trabalho, seja em qualquer perspectiva que for, seja higiene ou seja outra Uhum. coisa. Portanto, o seguro vem dar aqui um conforto, ok? Vem dar aqui uma segurança a esses quadros, seja a atrair ou seja a reter. Ok? Portanto, por norma, o que é que o funcionário procura quando está a ir buscar outra empresa? É a segurança. Ele vai buscar onde realmente favorece mais aquilo que seja a segurança financeira, a segurança no trabalho, segurança na vida. Na vida, Portanto, certo. não recebi, desculpa. Não, dê continuidade. Pode, ficar à vontade. Esta é uma perspectiva um bocadinho mais financeira, estamos a falar aqui um bocadinho mais de recompensa e benefícios. E naturalmente também tem uma outra perspectiva que é o bem-estar, não é? As empresas que normalmente proporcionam, pronto, dentro dos seus benefícios, incorporam aqui os seguros, este vem trazer aqui o bem-estar, né, e a proteção. Quando falo isto, é uma vertente um bocadinho mais sociolaboral, vamos assim dizer, ok? Onde os indivíduos, os trabalhadores, cria-se nos trabalhadores o sentimento de que a empresa preocupa-se com eles, ok? Naturalmente, ao termos acesso, nós trabalhadores, termos acesso a certos tipos de seguro, vou falar aqui com bom ênfase o saúde, nós temos acesso a certos cuidados essenciais e básicos para a vida, onde em condições normais, se calhar, poderíamos não ter, ok? Nós sabemos muito bem que o nosso contexto aqui, não sei de Moçambique, mas aqui de Angola, o contexto pode ser bastante caro e as empresas que adotam este tipo de seguros acabam por criar este sentimento nos trabalhadores.
Os trabalhadores conseguem ter acesso a esses cuidados mais específicos e acabam por sentir que a empresa preocupa-se com eles. E, naturalmente, do ponto de vista da proteção, estamos a falar que nesses seguros, principalmente o de saúde, acaba por englobar a família e, de certo modo, então a empresa também atinge a família. Ok? Então, tanto da atração como da retenção dos quadros, eu olho muito nestas duas perspectivas, uma mais a nível de recompensa não financeira, né? Que gera uma segurança, ou seja, o indivíduo vê valor mesmo sem, por vezes, pagar ou com participar, e do lado daqui do mais sócio-laboral, né? Vem trazer aqui um certo bem-estar, uma certa proteção, gera isso nos nossos trabalhadores. Ok, muito bom. Antes de passar a palavra à doutora Tânia, ela levantou a mão. Gostaria de dar um exemplo específico. Tenho alguém, por acaso, partilhou comigo a sensação de que estava a sentir-se desvalorizado pelo que oferia em termos de salário, mas depois me havia dito, uma das coisas que me prende é o seguro de saúde. Uhum. E aproveitando o tema, quis levantar trazer este exemplo aqui. Por quê? Porque as pessoas, independentemente de quanto ganham, ao sentirem um conforto numa parte da sua vida, acaba por gerar uma motivação extra. Então, era mais ou menos para dar uma sustentabilidade no que o Amilcar disse. E Tânia, por favor, acho que queria dar uma contribuição, levantou a mão. Sim, por acaso o Valdemar tirou as palavras da minha boca. Só queria mesmo subscrever isso. São 15 trabalhadores, são 15 famílias. E eu arrisco em dizer que, como as coisas, devido à vulnerabilidade, têm acontecido pelo menos no meu país, eu arrisco em dizer que o seguro de saúde pode ter maior procura em relação ao seguro não-vida. Porque as pessoas precisam, a saúde, quer dizer, é algo que tem a ver, que mexe com a emoção, com a alma. Certo, E certo. isso não tem dinheiro que pague. Pague. E falou, isso é um fato. Todos os dias eu ouço, eu estou ali por causa de seguro de saúde. Se vai a uma entrevista, quais são as condições de saúde? Então, era só para dizer, era só para subscrever. Ok, muito obrigado, muito obrigado. E voltando ainda ao senhor Amilcar, vou fazer uma pergunta um pouco tanto quanto direta. Como chefe de departamento de recursos humanos, acredito que já ministrou e já acompanhou várias entrevistas. Já se deparou com situações do gênero que a Tânia acabou de levantar, de um candidato, um potencial candidato a ser contratado, a lhe questionar sobre essas vantagens? Tipo, me apresentaram alguns benefícios, apresentaram um salário. Então, quais são os seguros que eu tenho? Além do salário, tenho saúde, tenho acidente de trabalho, que é obrigatório, né? E tantos outros benefícios, mas focado principalmente nesses seguros. Por acaso tenho dois casos. Um foi uma entrevista e por acaso o candidato não chegou a juntar-se à Uhum. equipa. E o outro, por acaso, Ok. foi mesmo colega de trabalho. Vou falar primeiro do colega de trabalho. Pronto, ele já tinha ingressado para a equipa. No entanto, era um cargo, ele tinha um cargo que envolvia muita deslocação interprovincial. Portanto, Ok. chegou um determinado momento que a empresa, pronto, de tantas deslocações, ele chegou a questionar o recursos humanos, e era eu na época, sobre um seguro, por exemplo, de vida, caso aconteça alguma coisa. E eu, por acaso, disse a ele que não havia esse seguro na empresa, e ele perguntou-me claramente: ok, isso acontecer, o que é que se vai passar a Ah, seguir sim. do acontecimento? O que é que vai acontecer à minha família? Como é que vocês vão sustentar a minha família? Dito isto, ele depois, naturalmente, conseguiu arranjar melhores condições de viagem. Nós também, recursos humanos, fomos lutar a causa, mas foi bastante pertinente.
deparado com uma situação destas e ele pôs em causa o seguro de vida. De vida, sim. E lá está, normalmente os trabalhadores procuram mais o de saúde, mas ele, como vinha de um contexto Diferente. com bastante cultura de seguros, Uhum. então ele pôs em causa isso e conseguiu ganhar a batalha, por acaso foi bastante interessante. O segundo exemplo foi um candidato em entrevista que, prontos, nós sempre damos oportunidade, depois no fim de cada entrevista, damos a oportunidade de espelhar alguma pergunta ou alguma dúvida, e realmente ele pôs em mesa a questão de que qual é o pacote remuneratório e benefícios que a empresa tem, e naturalmente nós apresentamos somente o seguro de acidentes de trabalho, De trabalho. Uhum. que, pois, embora é obrigatório por lei, mas não deixa de ser um É um benefício, benefício, sim, sim. e é algo que eu tenho dito sempre aqui aos trabalhadores, mas podemos falar mais lá para frente. E ele não gostou e perguntou, não é que não gostou, pronto, ele ficou surpreso e disse-nos, então, perguntou-nos se não temos o de saúde. Uhum. E naturalmente foi dito que não, e ele não abraçou o desafio por causa desta componente do nosso sistema de recompensas. Ok. Era aí é que está o ponto e o cerne da existência deste tema mesmo. Quantos quadros as empresas têm perdido, não é? Quantos quadros as empresas têm perdido por falta desses benefícios, ou desses componentes de seguros facultativos, que tocam no âmago, não é? Do colaborador ou do candidato. Então, há que se repensar, sendo que temos aqui um responsável que pode fazer a mudança dentro da empresa onde está, e nós sabemos que toda a semente plantada um dia gera frutos. Era basicamente nisso que eu queria dar como comentário. Vou pedir que o doutor, o engenheiro Domingos também dê umas palavrinhas, para depois passarmos para a segunda questão. Por favor, tenha a palavra. Eu congratulo com o amigo disse e também a Tânia disse. Em Angola, a valorização dos recursos humanos para a sua retenção dentro das empresas, além do saber fazer deste profissional, algumas empresas não agregam valor a este profissional. A valorização do profissional, além do salário, tem que ter outros benefícios. Não atraem o talento com os benefícios que são agregados com um seguro de saúde, um fundo de pensão alternativo, um seguro-vida, um incentivo que o trabalhador se sinta dentro dos produtos e serviços de seguro dentro para a sua família. E então alguns ficam por necessidade. E também há outra coisa que as empresas não vejam com mais-valia, não todas, é que dentro da atividade da subscrição do seguro, agrega valor não só o funcionário, como também a própria instituição empregadora. Certo. Muito obrigado, engenheiro. Aproveitando que está no uso da palavra, em consequência do tema, gostaria de levantar um ponto para o doutor Domingos e a doutora Tânia. Quais são as tendências e inovações mais recentes do mercado de seguros que podem ser aplicadas para fortalecer as estratégias de retenção de talentos nas empresas, e como um técnico de seguros pode colaborar com a direção de recursos humanos para criar um plano de benefícios de seguros que seja que seja não só competitivo, mas também eficaz na atração e retenção de talentos? Ou seja, é uma pergunta vasta, mas que ela pode ser dividida de forma muito sucinta. O que é que o mercado de seguro tem inovado, não é? Neste ramo, para poder, junto do Departamento de Recursos Humanos, criar benefícios de seguros para atrair e reter os colaboradores? Vou aproveitar que o doutor Domingos deu essa deixa para continuar, visto que já estava mesmo a ir um pouco para essa questão. E depois vou pedir o auxílio da dona Tânia para poder explicar o contexto moçambicano. Eu
como parceiro de várias seguradoras, vou dizer aqui aquilo que eu tenho visto e acompanho. Eu sou dos profissionais que digo assim: o nosso CV é um modelo, Uhum. mas o que temos dentro de nós é realmente aquilo que a gente faz com eficácia. Dentro das instituições de seguros angolanas, alguns técnicos não são ouvidos no verdadeiro sentido. Ok. E também eles não têm poder de decisão para criação de produtos eficazes para o benefício dessas equipes de trabalho e sua retenção dentro das instituições de seguro. Eu pego aqui exemplos que eu vejo. As seguradoras são criadas para serviços e produtos de seguro e também algumas para fundo de pensão. Certo. Se as seguradoras montarem estratégia ligada, têm um fundo de pensão e este profissional que está dentro da empresa é subscrito nesse fundo de pensão para ele, a sua família, de subscrição de cada seguro dessa direção em benefício dele, sem ele ter um custo financeiro do seu bolso, mas sim do seu saber fazer atrás. Fazer isso. Não é Ok. caro, porque isto valoriza, ele sabe, eu estou aqui a trabalhar diariamente em cada dia, meu departamento, eu profissionalmente, de acordo, faço subscrição de 20 seguros ou 5 seguros, calculando isso anualmente é uma boa contribuição. Na parte de inovação, aí é outro quesito, muitos também não são ouvidos. Eu vou dar um exemplo. Algumas seguradoras que os seus perfis de usuário só podem vir só abrem desktop. No mercado estratégico internacional, o trabalhador pode trabalhar remotamente de sua casa e abrir a aplicação da sua instituição em qualquer dispositivo. Também, esta forma faz com que alguns talentos não consigam seguir carreira dentro de algumas instituições diferentes. A outra maneira que não faz ficar esses talentos é o benefício mensal. Eles têm mais despesas diárias do que retenção de poupança ou também finanças. Então, alguns trabalhadores ligados ao seguro, na sua maior parte, eu posso dizer que eles não sobrevivem só dessa atividade, então muitos deles fazem triplo coração para estarem retidos das companhias. Ficam por necessidade, não por amor à arte de saber fazer e saber ensinar. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro. Tânia, por favor. Ah, o engenheiro falou tudo. Isso é verdade. É assim, o que acontece? As empresas falam bonito, a liderança fala bonito, mas a prática isso não acontece. Infelizmente, o que nós vemos é alguém diz, olha, eu tenho este seguro de saúde, quero vender a vossa empresa. 5, 3, 4, 5 cotações. Vence a melhor cotação. Qual é a melhor cotação? Aquela que tem um menor prêmio. Eu não estou, digo sim, existe uma gestão, existe um orçamento que tem que ser aprovado, isso é um facto. Mas eu tenho a minha equipe diversificada. É sempre bom, às vezes, nós até podemos, só o fato de nos ouvirmos, sabermos qual é a necessidade, sentar com o trabalhador, porque não quer dizer, é aquele trabalhador, mas são famílias. Percebe? Então, a minha necessidade, não vou dizer que, pronto, temos que sentar e alinhar, quer dizer, pode ser um pouco complexo, mas é sempre bom ouvir. Eu posso fazer uma análise, dar-me tempo, análise de dados, ver que não. Desta faixa etária, esta, o que se quer agora é podemos investir neste tipo de produto. Eu digo isso porque eu vou dar um exemplo do que está a acontecer em Moçambique.
Mas é assim, é Moçambique, mas quando eu vejo é em todo o mundo. Fala-se muito de quê agora? Saúde mental, burnout. Por que isso? Será que fala-se porque as pessoas estão a falar demais ou realmente as pessoas já estão esgotadas que agora só fazem artigos, as empresas até chamam workshops de fazer saúde mental, mas cadê, onde é que está o plano de ação? Eu acredito, colegas, possam ser empresários, que se um funcionário mentalmente ou emocionalmente bem estruturado, automaticamente ele pode estar escusado de ir a um cardiologista, a um neurologista por causa de dor de cabeça ou problemas do coração, porque tudo começa com emoções. Porque toda doença começa da emoção, depois vai para o físico. Isto para dizer o quê? Que muita gente, agora, nesta fase de vulnerabilidades, perda de emprego, muita coisa que vem acontecendo, é importante saber o que o colaborador necessita. O Certo. que o colaborador necessita? Será que isto satisfaz o porquê? Que se haja um meio termo. O que se fala? É assim, falo disso, eu até, só para repisar nesse aspecto, achei muito interessante estruturar apólices. Eu aconselharia até as empresas, neste caso há algumas empresas, não sei em Angola, mas aqui em Moçambique há empresas que até já criam parcerias com ginásios, que impõem os trabalhadores a irem ao ginásio. No seguro de saúde, há 5 anos não se cobria a nutrição. As pessoas já sabem que é importante a pessoa ter uma alimentação adequada de acordo com o seu estado de saúde. Suponhamos um familiar, quer dizer, não vou falar de memória, alguém ligado a mim, um familiar tem diabetes. Não vou cobrir nutrição. Mas é uma necessidade que a pessoa tem. Então, é sempre bom ouvir, tomar em conta e estruturar, fazer, quer dizer, dar-se tempo de sempre ter o cuidado de avaliar, porque muitas das vezes a gente só dá porque achamos que temos que dar aquilo. E eu tenho a máxima certeza que, ao longo prazo, um trabalhador sempre diz que não, esta empresa olha por mim, não só como profissional, mas como humano. É isso que está a faltar. As pessoas estão a ficar doentes mentalmente, estão a ficar doentes emocionalmente, não porque não ganham bem, ganham muito bem, mas apanham um colapso. Mas por quê? O dinheiro está lá, mas não usufrui disso, não é ouvido, as pessoas acham, quer dizer, são horas e horas de trabalho, até pode ter trabalho, delegar e tal, mas é importante ouvir e saber como é que é, e saber qual é a necessidade de cada um. Há uma coisa que eu só para, né, só para finalizar, é assim, Sim, uma sim. vez eu encontrei um colega que é um corretor, que ele diz que eles estão a desenvolver um produto para dar assistência a pessoas que estejam a passar por momentos difíceis. Mas ainda estavam estruturados, eu disse, mas como assim momentos difíceis? Suponhamos que alguém esteja a passar por um divórcio. Essa pessoa não está mentalmente, quer dizer, não vai ter uma produtividade, afeta o emocional. Imagina que alguém perdeu alguém, quer dizer, são coisas que nós temos o dever, nós como, quer dizer, recursos humanos, como somos, como é que é, vendemos o Investidores. seguro de saúde, gestores, Uhum. temos o direito de velar para essas pessoas, afinal de contas é uma sociedade. Eu até Certo. achei interessante isso. Eu disse, oh, mas sabes que nunca tinha ouvido falar? Ele disse, sim, mas ainda estamos a estruturar para ver como é que é. Porque isso acontece, é aquilo que se diz. Tu não sabes qual é a batalha de cada um. De Não que, fato. claro, vamos ter um Pai Natal, mas é sempre essa questão de estrutura, fazer conexões com ginásios, até mesmo centros holísticos, mas, claro, sempre apostar na credibilidade. Não estamos a falar de Certo. centro de massagens, não ir ao além, Uhum. mas enquanto podemos fazer o melhor, é sempre bom vir, ter um alinhamento e comunicação. Certo. Olá, a título de subsídio, neste ponto de ginásio, queria fazer menção que na empresa onde eu trabalho, quase todas as segundas-feiras têm tido exercícios matinais com um personal trainer e eu achei uma atitude também bastante interessante. Era só para dar um acréscimo. Senhora Milka, como um gestor de recursos humanos, gostaria de saber se as opiniões trazidas aqui pelos nossos subscritores, nossos profissionais na área de seguros, faz sentido para ti e como gestor de recursos humanos vê
esta questão de seguros e o seu departamento? Como eles podem casar para ajudar melhor os colaboradores? Ok, muito bem. Por acaso tenho que se concordar em dois aspectos bastante pertinentes. O senhor engenheiro Domingos referiu, que foi os fundos de pensões. Por acaso é algo extremamente novo ainda para a nossa realidade. A cultura de seguros em Angola ainda não é muito grande. E quanto mais, e quando se fala então fundo de pensões, ainda é diferente. Mas se olharmos numa perspectiva realmente eh, pronto, com os trabalhadores, tanto que existe aquele sentimento de que o empregador-Estado, né, é o melhor nesse sentido. E qual é este sentido? A providência social, não é? Ou seja, a reforma, né? Os trabalhadores ainda olham para o empregador-Estado como solução para a reforma, pois embora já estão-se a desligar bastante dessa ideia, agora principalmente com a nova lei. Se olharmos na perspectiva de providência, realmente o fundo de pensões poderia ser, poderia ser algo inovador. Isso é um facto, porque ele vem complementar, né, essa providência social, ou seja, é como se fosse um acréscimo, né, àquela reforma que vamos ter daqui a X anos. E principalmente quando as contribuições desse fundo são patrocinadas pela empresa, né? Naturalmente, há casos que é as contribuições dos trabalhadores, há casos onde a empresa é o facilitador, mas há casos que, sim, as empresas patrocinam boa parte desse fundo e isso pode ser um benefício bastante atrativo. Não, de Angola, pouco, confesso que pouco conheço, acredito que ainda seja bastante desconhecido, mas, por exemplo, em Portugal é um dos benefícios já que atuam com bastante força nas empresas. Agora, do ponto de vista do seguro de saúde, já caindo aqui naquilo que a Tânia referiu, portanto, ajustar o seguro de saúde realmente, se as parceiras seguradoras conseguirem ajustar, isso é um facto, a saúde mental paira pelo ar, principalmente, e vou falar do meu setor, o setor administrativo, é extremamente complicado nesse sentido. Há muita subcarga, há gestão, há práticas de gestão que posso dizer que são abusivas, assim, vamos pôr em termos, assim, entre aspas, abusivas, que vão subcarregar certas camadas da gestão, certas camadas da pirâmide de gestão e acaba subcarregando as chefias, os administrativos. A falta de planeamento vem também aqui dar um contributo muito agravoso neste sentido e realmente ajustar o seguro de saúde à realidade da empresa, e quando falo da empresa, dos seus trabalhadores, realmente seria de mais-valia. Do ponto de vista, já caindo na saúde, ou seja, naquilo que é o desporto, aí eu ponho dupla, não só uma questão do seguro, mas também a nível das políticas, das práticas de bem-estar da empresa, Uhum. esses convênios com o ginásio, atividades esportivas no seu geral, Hum. realmente aqui dupla parceria, Duplo não papel, só sim. duplo papel entre as práticas Sim, sim. da empresa e o seguro. Mas daquilo que é o contributo dos colegas, realmente estes dois se calhar poderiam ser bastante inovadores. Ok, boas. Sendo que já está no uso da palavra, vou fazer uma pergunta que vai parecer redundante, não é? Mas no fundo tem uma outra perspectiva, não é? Que relação, não é? Podia nos esclarecer a forma, a estratégia de benefícios da vossa empresa, né? Acredito que tenha um pacote de benefícios que inclui também os seguros, acabou de dizer propriamente seguro de acidente de trabalho, não é? Essas estratégias, de que forma se alinha os objetivos gerais na retenção dos talentos e qual tem sido o retorno desse investimento, o ROI? O que é que quer dizer com isso? Se essas iniciativas desses pacotes de benefícios têm trago resultados, têm trago resultados para a empresa, ou seja, investe-se, não é, nos seguros de acidente de trabalho
e tantos outros seguros que vocês possam ter, vamos acabar por descobrir. Que retorno tem esse investimento para a retenção dos talentos propriamente dito? Será que tem diminuído o, o excesso de algumas rescisões vinda dos colaboradores? Ou nem por isso? Ou está tudo igual? Ou simplesmente estamos a cumprir a lei e mais nada? Era isso que eu queria questionar. Pronto, a empresa onde eu estou a trabalhar, é uma empresa Uhum, relativamente nova. Temos ok. 3 anos de existência e estamos a caminho, estamos agora no progresso do quarto, Uhum, que é este ano. E a nossa sistema de recompensas, na verdade, ainda está em construção. Tivemos um ok. grande passo o ano passado, em agosto, que foi a implementação do nosso qualificador ocupacional, que veio dar aqui, eu vou dizer, o ano zero para a política de remuneração. Estamos há 3 anos, Ok. como bem disse, mas para aquilo que é a política de remuneração, eu, enquanto gestor, considero que foi agosto do ano passado que demos então a partida significante para a mudança desse sistema. A nível do sistema em si, nós temos não só as recompensas financeiras, e eu falo aqui as diretas, né? Na Uhum, qual, pronto, salário, prémios, por aí fora. Temos outros benefícios, sim, mas a nível dos seguros, temos somente ainda acidentes de trabalho. Naturalmente, ok. já tive a fazer alguns estudos entre seguro de saúde e a assistência médica, porque eu entendo que seja uma carência bastante forte, ok? Nós sabemos muito disso, a nossa realidade. Eh, Então, naturalmente, estou a procurar estratégias e, naturalmente, não deixar de verificar a saúde da empresa, né? Porque nós não Ok, podemos implementar um benefício sem, naturalmente, também pensar na estrutura que vai o sustentar. certo. Então, temos o acidente de trabalho e digo-lhe abertamente que para os trabalhadores, o seguro de acidente de trabalho só faz sentido quando existe o acidente ou então eles adquirem realmente a doença profissional. Ok. Porque quando isso não acontece, eles não veem de certa forma, É, é o aí, benefício. é aí que eu queria chegar e para ter mais sustentabilidade na sua abordagem, deixa-me só acrescentar mais uma questão. Quais são os principais desafios que o Departamento de Recursos Humanos tem enfrentado para implementar esses benefícios de seguro aos colaboradores, ou seja, explicar, comunicar esses benefícios aos colaboradores, sem propriamente ou necessariamente ver para crer. Porque o seguro não é ver para crer, né? O seguro não está ali para que aconteça. Então, como é que vocês, como Departamento de Recursos Humanos, têm feito essa comunicação? Será que têm trabalhado com a vossa seguradora ou corretora a fim de ter uma sessão de esclarecimento das coberturas, dos capitais e não só? Confesso que este ano tivemos um programa no primeiro trimestre, foi Ok. um programa de higiene e segurança no trabalho, Uhum. onde tivemos 3 etapas bastante significantes e foi alcançado com sucesso, por acaso. Tínhamos um número de pessoal de 500 e poucos trabalhadores, atingimos metade, a outra metade está programada para o próximo semestre. E o programa foi baseado realmente em palestras da nossa parceira seguradora sobre os acidentes de trabalho e doenças profissionais e com um toque especial aos acidentes de trajeto, Ok. ok? E depois tivemos formações internas de higiene e segurança, ok? E depois tivemos o nosso primeiro simulacro, já Uhum. caindo na vertente do incêndio em si, né? E isto porquê? Com base num dos objetivos que é a eliminação, tentar eliminar ao máximo os acidentes de trabalho, ok? Ok. Tocando um bocadinho aqui na pergunta inicial, que era o Inicial, investimento, sim. há um que nós estamos a ter, que é realmente termos as pessoas a retornar ao trabalho sem qualquer tipo de problema. Este é um do Ok. investimento, claro, que nós estamos a ter, ou seja, não temos aqui nenhum tipo de incapacidade
parcial ou Ou permanente. temporária ou permanente, ok. Exato. E isto é bastante bom. As pessoas que tiveram acidentes de trabalho retornam ao trabalho. Ao trabalho, ok. Só que do ponto de vista da comunicação, realmente tem sido aquilo que eu tinha dito. Eles só entendem o benefício quando estão na clínica, não é? Então, Uhum. o nosso primeiro passo foi esse programa, que basicamente tem dois pilares, que é que a segurança é feita por nós, e o outro é a própria seguradora mostrar então o que é que foi, o O que é valor. este pacote de acidentes de trabalho e doenças Uhum. profissionais. Porque nós somos uma indústria têxtil, como eu tinha dito, e nós trabalhamos com algodão e faz a diferença. Ter depois um suporte, seja do ponto de vista do acidente, seja do ponto de vista da doença, faz toda a diferença. Eles são socorridos e são monitorizados até realmente retornar ao trabalho. E estamos a tentar explicar isso ao máximo, mas eu fui pelo lado da seguradora. A Uhum. gestão de recursos humanos, não fui pela gestão de recursos humanos, porque eles convivem connosco todos os dias, então ter alguém diferente e do Diferente, mundo dos sim, seguros, o impacto é maior. certo. Ok? Eu te queria, sim, sim, pode continuar, pode continuar. Então, diga, diga. Não, eu queria adicionar porque o senhor Amilcar tocou no assunto do acidente de trajeto. Sim, Não sei o que, não percebi o que quis dizer, porém queria dar um subsídio no sentido de que o próprio acidente de trabalho, ele salvaguarda o trajeto, certo. casa, trabalho, trabalho, casa. E o que as pessoas não têm, não é? Os colaboradores mais leigos na matérias e também com pouca informação por falta de literacia, nós compreendemos o nosso papel aqui, não é? Muitas seguradoras e não só, que mais querem é vender os seguros, beneficiar-se dos prêmios e tudo mais. Mas nós temos que contar aos colaboradores, não é? E que aqui temos colaboradores a nos assistir, que o acidente de trabalho vai muito mais além do acidente no local de trabalho. Vou contar uma história que aconteceu recentemente. Eu vinha ao trabalho, quase que fui atropelado a atravessar a estrada e tive uma ligeira lesão. E fui, acionei a apólice. Então, o conforto de saber que quando eu precisar, lá estarão, isso é como a Tânia diz, isso vai muito mais além de recompensa financeira. É saber, proteção, né? A proteção vai muito mais além do que dinheiro. Então, é basicamente isso. Não sei se o João Amilcar queria terminar. É, E uhum, terminando, o grande desafio uhum, da comunicação tem sido neste aspecto que focou, que é o uhum, acionar da pólice. Naturalmente, certo. quem vai acionar somos nós, empresa, Sim. mas temos feito um trabalho de instrução para que eles. Pronto, tivemos a seguradora a mostrar o que é o seguro e a importância dele, mas nós, Uhum, empresa, nós, gestão de recursos humanos, estamos a apostar na instrução do procedimento. As pessoas, eu foquei no acidente de trajeto, tivemos alguns acidentes de uhum, trajeto que nos chamam a atenção e nós não precisamos de muitos acidentes, naturalmente, para nos chamar a atenção. certo. Dois, do mesmo tipo, por mês, já basta para começarmos a tomar medidas. Ok. E chamou-nos a atenção, então, temos nos preocupado bastante. O nosso desafio a nível de comunicação é eles perceberem que quando ocorre o sinistro, têm que acionar logo o nosso posto médico, o seu chefe direto, o departamento que gera as pessoas, chama-se Departamento de Gestão de Pessoal, de Pessoas, e por acaso, temos tido bons resultados, as pessoas têm-nos comunicado, mas mesmo assim há quem goste de testar, não é? Ou seja, não senti nenhuma dor porque estava quente naquele momento e passa 2 dias e depois vem bater a porta, tive um acidente de moto a vir para a empresa. E Certo. nós ficamos depois naquela, ok, como é que vamos fazer para ajudar, né? Naturalmente temos que entrar em contacto com a Com a parceira e seguradora. fazer Uhum. entender a parceira que nem sempre é assim tão fácil, mas temos tido bons resultados nesse sentido. Mas é sem dúvida o nosso maior desafio. Ok, muito obrigado, Amilcar. Tânia, acho que queria dar um subsídio, domingos também, tem 1 minuto para aproveitarmos o time. Temos ainda algumas perguntas, por favor.
É assim, acredito que tenha entendido quando falou quando deu o parecer acerca do custo-benefício, creio eu, ter o seguro, mas eu só queria deixar ficar uma coisa. É o seguinte, eu por acaso estou a fazer no meu trabalho do final do curso, no meu trabalho final do curso, eu estou a estudar um rácio que é solidez de gestão. Nas pesquisas que eu tenho feito, então comprova-se em que países em que empresas que investem no bem-estar do trabalhador, têm maior produtividade. Porque um indivíduo valorizado, com a mente sã, é capaz de criar e dar o melhor de si. Se eu, Tânia, estou só porque é o meu salário, eu não vou dar mais do que eu posso dar. Certo, E muitas pessoas que acabam de deixar, deixaste ali por quê? Deixei porque eu só fazia meu trabalho, não era ouvido. Tinham sim as condições, mas não eram favoráveis. Quer dizer, nós chamamos de salário emocional. Então, isso é certo. dos dois lados. É da parte dos recursos humanos, também temos o seguro de saúde, que possa nos auxiliar nesse aspecto. Nesse Então, sentido. Uhum. é tarefa dos dois lados. Então, isso para dizer que não trago números, mas pelas minhas pesquisas, um trabalhador é capaz de produzir muito mais, superar as expectativas, se for tratado primeiro como ser humano, porque o primeiro é o título, o primeiro é a pessoa em si, depois são os títulos Sim. vão, mas o tratamento é que tem a mais-valia. Era isso que eu queria dizer. Certo. Engenheiro Domingos, por favor, tem a palavra. Eu vou ajudar aqui o colega Amílcar, né? Quando tocou no aspecto de convidar a seguradora, é correto fazer isso, sim. E como sugestão, é focarem dentro da tua instituição nos aspectos da higiene ocupacional, do tenho esse, o qualificador também é uma boa iniciativa. Do aspecto da higiene ocupacional, como é uma indústria têxtil, é pegar nos 5 riscos que existem em termos de higiene e segurança no trabalho e treinar parte da equipa, se chama CEPAT, é comissão onde entra enfermeiro, técnico, recursos humanos. Com essa equipa irá ter mais produtividade internamente na empresa e os trabalhadores irão sentir sim que o seguro é um benefício, porque investir em seguro é prevenir. E em termos das frases da higiene e segurança do trabalho se diz acidente zero, prevenção 10. O que a Tânia referiu, a saúde mental e emocional com o salário, é bom, mas o trabalhador, quando é agregado valor mais do que o salário, ainda fica mais satisfeito. Imagine, é uma segunda-feira, o trabalhador faz o exercício de alongamento sem ir para um campo desportivo, no escritório, é. Há colegas que nem sabem fazer exercício de alongamento, não têm a noção do que ficar 4 horas de calçado, quando toca 12 horas, tem que desatar e aliviar, manter descalço, sentir. Tudo isso é internamente louvável, mas as companhias, na sua verdade, nessa fase, não o fazem. Mas o nosso colega Mirka já tem feito. Espero que melhore. A Tânia, do teu trabalho que tem feito, né? Eu digo, é uma mulher desafiadora. Se tivesses aqui em Angola, irias pegar, tem um termo que se fala aqui, as empoderadas ligadas à literacia financeira, irias agregar valor a essa. É um pouco do contributo que tem. Tá bem. Muito obrigado, doutor Obrigada. Domingos. Tânia, eu vou passar a palavra a ti, como subscritora de tratado e de sinistro. Poderia nos dizer quais são os principais erros
que as empresas cometem ao selecionar e comunicar os seus planos de seguros para os candidatos ou já colaboradores, não é? E como podem evitar esses erros? Por que que eu levanto essa questão? Porque o, os seguros ou os planos de seguros definidos pelas companhias devem estar dentro do contexto do produto, do contexto da empresa, não é? Fala-se muito, estamos agora aqui aproveitando a Milka, fábrica. Os maiores riscos que podem acontecer estão mais virados a acidentes de trabalho, com certeza. E normalmente, por ser obrigatório, é normal que se apresente aos candidatos e já colaboradores da empresa como um benefício, certo? Então, muitas empresas, ou poucas, posso assim dizer, ou quase nenhumas, mas se existir uma, é de se preocupar, têm cometido erros nessa seleção de benefícios de seguros para os seus candidatos e ou já colaboradores. Então, como subscritora, gostaria que nos dissesse isso, a seleção e a comunicação. Depois de selecionar, tem o passo de comunicar, que o amigo teve a explicar, as estratégias que aplica. Então, gostaria de ouvir de ti como podemos mitigar caso hajam alguns erros nessa seleção e comunicação. Bem, eu aqui, a comunicação já diz tudo. Eu vou trazer Uhum, exemplos práticos, acho que é melhor. O que uhum, acontece é que quando nas empresas, quando se faz um seguro de saúde, geralmente, geralmente as próprias empresas, as empresas que estão a providenciar os serviços, não têm comunicação com o cliente. Há uma falta de comunicação. Digo isto porque há casos, eu já digo isso, por isso que eu vou trazer exemplos. Eu já fui ao hospital, vi um casal. Eu não quero acreditar que aquele casal levou, tinha uma criança e queria aquela coisa de vacinas, na primeira fase das vacinas. E a senhora disse, olha, eu não posso dar vacinas a essa criança porque o seguro não cobre. Eu vi a cara daquele casal, eles ficaram, quer dizer, ficaram arrasados. Mas eu uhum, pergunto, estes, se fossem instruídos, se tivessem comunicados, porque às vezes o que acontece, falamos de comunicação e alinhamento, damos dizer, vocês têm seguro, têm seguro de saúde, e depois, quais são os benefícios? Quais são os limites? Não é? Até quando eu posso usar, como é que é, um limite de uma fisioterapia? Posso comprar um suplemento? Eu não quero acreditar que aquele casal foi comunicado. Eles não iam sair de casa, principalmente com um sim, filho, um consciente. bebê, Uhum, para ouvir isso que não é. Então, isto é culpa de quê? Da comunicação interna, da falta do alinhamento. Trago outro exemplo que isso até aconteceu até comigo. Falei disso, mas outro exemplo é, desculpa, perdi um pouco o fio de pensamento, mas falei de uhum, comunicação, alinhamento. Há uma coisa que eu disse no início, é sempre bom, se a empresa já está há mais de 5, 6 anos no mercado, dar-se tempo de fazer pesquisas internas. Eu sei que não é fácil para empresas grandes, como vamos dar exemplo, vocês têm a ENSA, nós temos a IMOS, mas nada que seja uhum, impossível. Eu digo isso por quê? Porque às vezes nós temos uma faixa etária. Vamos supor que eu tenho filhos, meus filhos têm 10, 15 anos. Será que é justo? Isso eu já me perguntei, até posso, estamos neste fórum, será que é justo alguém de 15, 16 anos ter os mesmos limites de alguém de 55 anos? Ou 60 anos, alguém, uma mulher de 23, 24, que está na idade de, quer dizer, produzir e produzir, ter os sim. mesmos benefícios de uma mulher que já está na menopausa. Isto é algo que sempre vem em mente. Então, são os tais questionários que nós temos que fazer, nós temos que ter consideração, não é? Então, isto é importante. E outra coisa também, que é
que pode ser levar tempo, mas eu digo, são coisas que fazem diferença e têm repercussão ao longo prazo. Eu vou dizer, eu sou casada, tenho filhos, tenho marido. Há casos, há casos, prezados, em que, suponhamos, eu sou irmã, eu sou a filha mais velha, estou a trabalhar, tenho um bom salário, mas a minha mãe ou o meu pai é reformado. Já não tem, eles, as pessoas que, graças a eles, que eu estou aqui, que já sou uma pessoa independente, no seguro já não tem, eles já não têm cobertura. Meu pai e minha mãe não têm. Quem tem só é o meu marido e meus filhos. Então, há seguros que dizem que não podemos cobrir. Tudo bem, entende-se que teu pai e tua mãe. Mas por que criar uma adenda? Criar uma adenda de poder-se comparticipar naquele seguro. É possível ou não é? Mas é que os seguros que não querem saber, não, não e não. Mas há um meio termo, quer dizer, isso eu até estou a falar de reestruturar até a pólice, porque eu não ia me sentir bem, apesar de ir ao hospital, ir a uma clínica, quer dizer, ter o melhor tratamento e sabendo que aquela pessoa que cuidou de mim não tem as mesmas condições, vai para um sítio, não que não possa, não é? Não estamos a dizer por aí. Então, são coisas que nós podemos melhorar com uma comunicação, com um alinhamento. É um trabalho, sim, exaustivo, mas é possível que, ao longo prazo, isso pode ter repercussões positivas, porque as necessidades são diferentes. É por isso que as questionários até dizem de que faixa etária. Então, quando você é dos 30 aos 40, já imagino mais ou menos quais são as necessidades desse senhor. Porque há análises que uma pessoa tem uma certa idade já não pode fazer. Porque já entrou, por exemplo, eu falo de mulher porque eu sou mulher e já não pode fazer na menopausa. Há medicamentos. Então, eu acho que é importante esta questão. Este E nessa reajuste, questão né? esse ajuste para que se melhore, porque não é Ok, só colocar lá o produto, tenho este exato. produto, sim, 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 olhamos para o orçamento, sim, respeito. E atenção, uma coisa que eu gostaria de dizer, Tânia, sim, estás a falar disso, muito bonito, mas as condições não são favoráveis, está bem. Eu aprendi uma coisa, a similaridade gera proximidade. Expliquem Sim, que eu entendo a tua situação, mas de momento é isto que nós podemos ter podemos oferecer, isso também já faz diferença. sim, isso é Isso já faz empatia no muita diferença. atendimento, né? Essa é Exatamente, empatia dizer no que sim. atendimento. Ok. Empatia, dizer que sim. Então, isso Uhum. já é uma questão interna e também porque as seguradoras, o seguro de saúde, eu vou dizer por experiência própria, geralmente só quando querem os clientes, acham aquela propaganda bonita, mas depois, quer dizer, a pessoa chega na consulta, já não, teu limite já esgotou. Mas como? Quem me informou? Então, são esses erros. Isso Sim, acontece. sim. Mas eu não Não, sei, sabia. tenho noção disso e também, por acaso, posso falar de Angola, já há muitas seguradoras com aplicativos, não é, da sua própria seguradora, da sua própria autoria, que permite o acompanhamento das coberturas e tudo mais. Isso é uma das soluções. Mas não quero entrar por ali. Eu gostaria de pegar agora esta intervenção. Antes de passar a palavra ao colega Domingos, gostaria de chamar o Amilcar aqui como gestor de recursos humanos. Falou-se muito sobre a falta de alinhamento por parte da Tânia com relação a essa questão. Agora eu pergunto ao Amilcar, será que a falta de alinhamento daquilo que é subscrito pela empresa e aquilo que efetivamente cobre o seguro está na base da má comunicação para os colaboradores, que são os que se beneficiam, né? O público-alvo final do próprio produto. Então, gostaria que falasse um pouco disso. Penso que já falou um pouco atrás, mas aproveitando a deixa da Tânia, gostaria de lhe ouvir concernente a essa questão de falta de alinhamento. Eu acredito ser 50% para cada, na verdade. Ok? Entre aquilo que realmente são os serviços contratados e realmente aquilo que depois é oferecido, isto por Uhum. parte da seguradora e também a cultura do seguro dentro da organização. Ou seja, uma vez adquirido o benefício, é muito bonito, a empresa vai se preocupar naturalmente em anunciá-lo, porque passa a ser um benefício extremamente importante na estrutura.
Lá está, volto a referir o sistema de recompensas. Recompensas, sim. No entanto, realmente depois a divulgação dos detalhes mais específicos desse benefício, como aceder, como geri-lo, como acioná-lo, aí sim também digo que em parte 50% também as empresas têm que melhorar, porque a questão da cultura do seguro não é só de forma individual, nós, cidadão normal, mas sim a empresa também tem que ter essa capacidade. Mas sim, acredito também, e já vivenciei isso, mas não nesta realidade, em Uhum. outra, que realmente depois as seguradoras fazem aquela propaganda muito bonita, mas depois é um caos para conseguir usufruir do benefício ou do serviço. E atenção, Exato. refiro-me mesmo em questões, por exemplo, para acionar a pólice. É uma Uhum. burocracia tremenda. Por acaso não vivo isto hoje em dia, consegui eliminar essa parte, e falo do acidente de trabalho, consegui tornar Uhum. este processo extremamente flexível para não prejudicar, neste caso, o trabalhador, que é Trabalhador, o, sim. que é o, que é o sinistrado, e por acaso resolvi essa questão, alinhei-me com a minha seguradora e chegamos numa solução bastante boa e hoje em dia não tenho atrasos quando ocorre algum tipo de sinistro. Agora, sim, concordo, tem aquele lado da empresa que tem que trabalhar um bocadinho mais na divulgação dos seus seguros, Sim, ok? eu por acaso trago essa questão, porque recentemente chegou até a mim um caso, né, de um amigo que por acaso também está na área dos recursos humanos. Essa questão, não é? Quando acionada a apólice, essencialmente o acidente de trabalho, verificaram-se junto da seguradora que aquela situação supostamente não estava coberta. E eu fiz as perguntas básicas, não é? Quando se percebe como ocorreu o sinistro. É já um sinistro com histórico? Quanto tempo? Quanto tempo está esse sinistrado a ser acompanhado? Então, essa questão de comunicação e informação, o erro não está só por parte do Departamento de Recursos Humanos que trata ou subscreve os seguros. Inclusive também está na parte da seguradora que não comunica efetivamente as exclusões. Nós aqui, onde eu trabalho, o que é que se vê lá muito quando se vai fazer uma prospecção, uma captação? Mais do que falar dos benefícios, é falar das exclusões. É assim que se vende, porque senão estaríamos a vender sonho. E nos seguros vende-se muitos sonhos por causa disso. Por ser um produto abstrato, não é? Por ser um produto abstrato, se nós tivermos um comercial que simplesmente quer cumprir a sua meta, o que é que vai fazer? Vai vender sonho. A empresa pagou o prêmio, depois pode-se dar o caso que aquele colaborador que vendeu aquela pólice já não está na companhia, a coisa ferve para a seguradora. E depois todas as seguradoras estão nesse pacote de que a seguradora não presta porque não comunica, na hora do sinistro não resolvem, mas quando na verdade tudo está na base da comunicação. Doutor Domingos, eu gostaria de lhe passar a palavra e fazer também uma questão. Além do comentário que vai fazer, gostaria de fazer uma questão. Acredita que a literacia dos seguros seria uma solução para mitigar esses erros, sendo que também atua na área de formação propriamente dos seguros? Então, aproveitando que vai dar a opinião desse ponto, adicionei essa questão. Tem a palavra. Olha, Valdemar, a literacia sim ajuda os Uhum. potenciais clientes, os clientes, o seu público no geral. Ajuda muito. A realidade que há a nível mundial, em particular em Angola, é a não quererem ler as condições gerais específicas e também as propostas de seguro quando são apresentadas. Uns dizem assim, eu vou contratar o seguro
polícia não me mandar parar. As empresas dizem, eu vou contratar o seguro para não levar multa na Inspeção Geral do Trabalho. Não lê? Até em alguns casos nem querem assinar a proposta, não querem partilhar informação, porque isso eu não posso dar. E quando se apresentou a lei aqui, a documentação obrigatória. Ah, pá, falhei. Então, tudo isso dificulta muitas vezes a não participação em palestra ou workshop. A educação de base em Angola faltou muito a nível do seguro. Nessa era do ano 2000, a cultura já é diferente. Eu sou um desses exemplos, né? Uhum. Pensei que o seguro era só a seguradora não paga. Eu fui dessa fase. Na verdade, paga-se sim. E o exemplo que eu trouxe hoje sou um profissional ligado à atividade de seguro. Em alguns aspectos, totalmente na subscrição e na venda de sonhos, eu digo, é triste. Há seguradoras que, na verdade, ainda criam burocracia na validação de consultas de acidente de trabalho, pior ainda nas consultas de seguro de saúde, porque tem que mandar um e-mail e tem que validar. O que é que eu fiz como experiência de uma das grandes empresas a nível nacional? Eu tive que dizer, tá bom, o cliente paga bem, sim. Demora a pagar, sim, mas paga. Não termina o ano. Vamos dizer, vamos deixar de usar o cartão. Ele tem uma identidade, que tem um número, ele tem um contato telefônico. Vamos fazer teste de prova de vida. Como é que vamos fazer isso domingo? Tá bom. Chama os trabalhadores, vamos dar palestra aqui. Cartão expirou da seguradora, pode deixar aí. A seguradora e a clínica têm uma base de dados. Ele vai dizer o nome dele e o número do bilhete chega lá. Isso serviu de lição. Hoje essa instituição não sai da seguradora e mantém. As outras empresas, por não terem um meio de comunicação viável e eficaz, o Pedro é um trabalhador que tem um telefone de botão, não tem e-mail, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não sabe o que é um e-mail, então fica leigo. Agora vamos te Certo. mandar o teu aviso através do e-mail. Oh, e-mail é o que então? Então, em vez de facilitar o trabalhador, não. Você, se quiser fazer isso, tem esse contato telefônico, está associado à subscrição do seguro da empresa e tem o contato dele, ele recebe um pré-aviso dessa informação, ele aí consegue ler e vai. A outra forma também que a literacia ajuda nas empresas é nós metermos num quadro o número da apólice, ali estabelecido, as condições gerais da apólice, as condições específicas, e os contactos que podem fazer em caso da ausência da direção geral, da direção do recurso humano, onde estão as clínicas, e eles seguiam neste sentido. Eu, como profissional do ramo e como comercial, tenho feito esse trabalho junto a alguns clientes para dar o devido esclarecimento, para depois não dizerem, olha, Pedro, você não disse isto, não. Vamos ter como a comunicação limpa e eficaz para salvaguardarmos o interesse de cada um, porque no seguro, uma comunicação mal feita torna-se Uhum. ruído, e ruído Ruído. depois Sim. torna-se em outras fagulhas e não fica saudável. A nossa realidade em Angola, hoje o regulador tem feito um trabalho eficaz, juntamente com as seguradoras. As reclamações estão a ser resolvidas de todos os tipos de seguros existentes, e vamos continuar aqui a apertar o cerco entre profissionais para essas coisas não voltarem a Vai acontecer, acontecer. principalmente as pessoas muito próximas a nós, que são as nossas famílias. Para falar dos nossos progenitores, a Tânia até tocou em aspectos importantes, pronto, né? É triste, mas vamos melhorar cada dia mais, que os nossos progenitores se beneficiem dos seguros que são subscritos nas nossas instituições laborais, para eles serem assistidos adequadamente, sem custos adicionais para a empresa, e também nós contribuirmos um pouco que ele seja atendido satisfatoriamente.
Certo. Muito obrigado, Domingos. E a Milka ficou um exemplo, não é? De poder melhorar a comunicação, principalmente de como agir em caso de acidente de trabalho. É lá no painel da empresa, colocar os contactos da seguradora, não é? Também poderia criar uma ligação entre colaboradores e seguradora. Também a lista de clínicas convencionadas, muitas delas não têm conhecimento, simplesmente cingem-se naquela mais famosa e vão. Quando aquela menos famosa que está mais próximo da sua casa é ignorada, isso também é um ponto a se ter em conta. A título de conclusão, gostaria de chamar os três a partilhar um pouco dessa questão. Olhando para o futuro, como antecipam o papel dos seguros e outros benefícios flexíveis, evoluirá as estratégias de retenção de talentos, considerando as novas necessidades e expectativas dos profissionais. Tocou-se muito nessa questão de novas necessidades vão surgindo, saúde mental, exercícios físicos e tudo mais. Então, como é que se perspectiva no futuro o papel dos seguros para melhorar e se adaptar às novas tendências de doenças, de acidentes, de falta de motivação, falta de outros aspectos que trazem consigo má ou pouca produtividade e que gera constante rotatividade de colaboradores a entrarem e sair de determinada empresa. Vou pedir ao senhor Amilcar que fale, está muito tempo calado, não é? Vamos aproveitar essa questão para também darmos mínimas conclusões, porque já estamos mesmo no final. Por favor, Amilcar. Muito bem, eu aqui faço referência à adaptabilidade dos seguros, ou seja, os trabalhadores, cada vez que vamos evoluindo, né? Pronto, a vida vai Uhum, evoluindo, as questões laborais vão evoluindo, eles, uhum. naturalmente, remunerações fixas, vai deixar de cada vez de ser mais atrativo e as flexíveis sempre virão à tona. E aqui a questão que foi referida durante aqui o webinar, que foi a adaptabilidade dos seguros ao contexto da empresa, acredito que seja um ponto bastante forte. E é para aí que vão evoluir, ou seja, eu, enquanto empresa, se não tiver capacidade de certa aquisição de serviços de forma autónoma, né? Eu procuro um parceiro segurador, ok, na qual ele poderá me fornecer esse tipo de serviços. E vou dar um exemplo claro, por exemplo, para a saúde mental seria, por exemplo, a psicologia, a introdução da psicologia dessa área, por exemplo, dentro da empresa. Eu posso não ter como introduzir isso na minha instituição, mas posso então fazer uma parceria com um segurador, É com a com uma seguradora, seguradora, certo? e ela me proporcionar isso, esse serviço no pacote. Acredito que passa pela adaptabilidade dos seguros à realidade da empresa. E falou muito bem o Valdemar há tempos, pronto, há minutos atrás, no nosso caso, né? No nosso caso, que é também a própria seguradora ajudar na prevenção. Neste caso, vou focar-me nas doenças profissionais. Nós, enquanto fábrica, enquanto indústria, eles também poderão ter um papel nesse sentido, eh, com a estrutura das clínicas, com as palestras a apresentar, os benefícios e, naturalmente, a rapidação. E no meu contexto eu vivo bastante isso, a rapidação para os Uhum. sinistros, e acredito que este também é um fator muito importante que a tendência será para esse. Muito obrigado, Amilcar. Tânia, tem a palavra. Bem, jeito de conclusão é assim, eu tenho uma paixão por pessoas, eu gosto de pessoas, gosto de me relacionar, gosto de conversar, sou uma pessoa empática. Isto para dizer o quê? Que eu acho que
nós estamos muito focados naquilo que todos fazem. Seguro não vida, automóvel, vida, poupanças. Mas este é o tempo também pensarmos em seguros sustentáveis para tudo e para todos, para aqueles de baixa renda. Certo. Os Em microseguros, né? Moçambique são exatamente os microseguros. Por acaso é algo que comecei. Focas-te sempre, sempre. Focas-te Não, é sempre nisso. algo que, sim, quer dizer, estamos aqui porque somos assalariados, somos Uhum. executivos, mas aquelas pessoas que depois do incêndio que vão, né, vão lá trabalhar, são de baixa renda, os pedreiros, esses também são pessoas como nós. Então, é algo que eu abracei esta causa de estudar sustentabilidade. Eu espero que no futuro nós somos países vulneráveis, que possamos abraçar também este tipo de seguro, que eu acho que todos sairemos a ganhar. Eu vou só dar um exemplo e, pronto, e também por causa do tempo. É uma coisa que eu acho que é muito triste. Eu vejo domésticas que trabalharam 20, 30 anos a servir uma casa. Quando já não aguenta por causa do corpo, doenças, quer dizer, o trabalho doméstico não é fácil. Uhum. Essa doméstica tem que ter a sorte de ter bons patrões para darem alguma coisa para ela poder sustentar a família, o quê? Porque senão isso é um salário, dois salários, a vida é que anda. Então, por que não criar uma dignidade de ter uma reforma condigna para que possa abrir um negócio, uma banca na casa dela? Então, este é o que eu almejo, é algo que me inspira, que eu espero que isso aconteça. Não vamos estar sufocados só no não vida, carro, engenharia. Essas pessoas que constroem são pessoas como nós, têm necessidades como nós. Então, para um seguro futuro, há países, eu só para finalizar, há países que até obrigam, se queres abrir uma empresa de seguros, tens que abrir uma microseguros. Então, já faz parte da responsabilidade social. Então, Ok. todos nós devemos usufruir deste produto. Era isso. Muito obrigado. Doutor Engenheiro, por favor, tenha a palavra. Olha, vou pegar aqui a deixa da Tânia e do amigo. Já tenho dito nas minhas intervenções fora do webinar que 96% da população angolana é jovem. Tocando no microseguro, eu venho de uma família humilde, não tenho ricos na minha família, somos de baixa renda. Hoje eu sou um jovem já aí pela primeira idade e vejo muitos jovens, mais do que eu, sem autoemprego, no mercado informal, não fazem as poupanças na segurança social. A falta de microseguros adequados à necessidade dessas pessoas vai ser um caos. Quem vai sofrer, na verdade, é o país. Vou dar um exemplo ao Valdemar. Dia 25 foi o dia de África. De Eu África, fiz certo. muito conteúdo relacionado a 77% da população africana é jovem, Africana, é Moçambique jovem. faz parte, Angola Uhum. também, e nós estamos num índice de desemprego por falta de coisas adequadas a esta camada da população. Se a atividade de seguro criar produtos ao alcance do bolso da classe baixa, média, teremos mais pessoas na inclusão de seguro e também financeiro. Sem sombra de dúvida, hoje somos 21 províncias, antes Uhum. éramos 18. Então, quer dizer 18. que algumas províncias que foram acrescentadas têm ainda muita dificuldade em relação a produtos e serviços de seguro. Ok. Aqui, para fechar, somos Uhum. parte da solução do problema. Não Vamos problema. continuar a comunicar com esse pessoal para ver se adirem os produtos e Uhum. serviços de seguro que chegue a um prêmio razoável para essa camada da população. Ok. Vou considerar essas palavras como considerações finais do domingo e vou pedir para o Amilcar e a Tânia também deem as considerações finais em 1 minuto para fecharmos já, visto que não temos perguntas,
Então, esse ponto do webinar fica ultrapassado. Só temos algumas contribuições no chat que achamos ser pertinente, mas não de tanta relevância para podermos levantar em discussão, por ser algo que acabaram por concordar com os que os panelistas acabaram por dizer. Então, vou aproveitar agora para a Tânia dar em 1 minuto, por favor, as últimas considerações, focando no tema, o papel dos seguros na retenção dos talentos. Que conselhos deixa para as empresas e que conselhos deixa a ti, como atuante do ramo segurador, para que as duas áreas continuem a andar juntas de forma saudável? Bem, conselho que eu dou para mim, geralmente eu quando dou conselho também falo de mim mesmo. Então, isso para dizer que vamos já, não vamos perder a esperança, vamos sempre Uhum, fazer o bem, vamos sempre ouvir, porque às vezes nós queremos inovar, em vez de primeiro ouvir, depois inovar. E muitos produtos uhum, falham por causa disso. Corremos, ficamos emocionados, estruturamos, investimos, mas por que não investigar? Por que não procurar, como é que é, investigar do público-alvo, que se realmente é isto que eu quero? Isso é um grande problema do ser humano, dar aquilo que lhe convém, não aquilo que outra pessoa necessita. Então, para dizer muito obrigada pela esta oportunidade. Há muita coisa que está aqui no meu coração, mas deu para me expressar, deu para trocar, trocar conhecimento. Muito gosto em conhecer seu Domingos, gostei muito de ouvi-lo a falar, o Amílcar também, Gonçalves, e esperamos que troquemos mais experiências, conhecimentos. Estou aqui, sou uma pessoa acessível, como eu disse, eu gosto de trabalhar, eu gosto de pessoas, sou uma pessoa acessível. Tenho posso deixar meu contato, porque me contactar no LinkedIn para qualquer informação acerca de resseguros, dou formações, ainda a um custo baixo, sem nenhum custo adicional, porque é isso que eu gosto, gosto de pessoas. muito obrigado, Então, Tânia. é isso. Muito obrigado, Tânia. Amilcar. Bem, prontos, aqui a minha contribuição e considerações finais realmente foca, não sei se temos aqui mais gestores de recursos humanos, se temos estudantes de recursos humanos, acredito De que certeza que temos. 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 Eh, e fica aqui uma, um conselho que é nós, gestores de recursos humanos, como somos os mediadores entre empregador e empregado, eh, realmente nos focarmos nas pessoas. O produto final, o nosso produto final realmente é ter pessoas alinhadas e felizes, vamos assim dizer, vamos usar este termo feliz, para que eles possam cumprir realmente com o que é desejado, que é a produtividade. E quando falo isto de pensar nas pessoas, é realmente eh, tentar o alinhamento maior possível com os parceiros para que estes consigam dar o melhor serviço possível. E aqui estamos a falar do tema de seguros, e aqui fica também um conselho para quem trabalha com Uhum, seguros, sejam mais próximos da empresa. Eu próprio já senti isto, às vezes ainda sinto, muito afastamento do parceiro segurador, né? Da seguradora, e hoje em uhum, dia já não é tanto, porque lá está, foco nas pessoas. Então, se o foco nas pessoas exige ir atrás da seguradora, temos que ir, enquanto gestores de recursos humanos, porque depois não podemos deixar mal realmente quem nós estamos a gerir, que não são os geriste. nossos colegas trabalhadores. Mas fica aqui este conselho também para quem realmente trabalha com seguros, sejam mais próximos das empresas, sejam mais próximos dos gestores de recursos humanos, que normalmente são eles que lidam com essas questões. Uhum, No meu caso, é medicina ocupacional, o meu departamento de medicina ocupacional, então não deixam de ser gestores de recursos humanos. E por acaso temos tido bons avanços, mas há quem não tenha isso. E, e depois quem sai prejudicado em último é o é o trabalhador. último, é o É o certo. trabalhador. E para quem está a Uhum. estudar recursos humanos, já sabe que no seu sistema de recompensas Teve não, incluir os seguros, não se limite simplesmente aos àquela componente, obrigatórios. aquelas recompensas financeiras diretas, né, que pronto, isso já nós assinamos um contrato justamente por causa do nosso salário, mas há outros tipos de benefícios que podem realmente reter, fazem toda a diferença
e o Valdemar sabe muito bem, Uhum. quando principalmente trabalhamos com salários, percebemos que depois não é com pagamentos que faz a diferença, às A vezes diferença, sim. pequenas coisinhas como cuidar da saúde das pessoas pode Determinante, ser, né? pode ser o tiro certo Uhum. para a retenção e para outras questões, como por exemplo absentismo, eliminar Uhum. absentismo e baixar taxas de turnover, só com um único benefício. Ok? Ok. Muito obrigado. Só tenho a agradecer mesmo a vossa presença. Estamos agora no último ponto do nosso webinar, que é o encerramento. Vou convidar o meu colega Antônio Ganha para poder tecer algumas palavras de agradecimento a título e em nome da revista. E a posterior ao meu colega Antônio Menezes, também para poder dar umas palavrinhas de agradecimento aos oradores e a todos que nos acompanharam. Por favor, Antônio Ganha tem a palavra. Alô? O Antônio Ganha está com o microfone fechado. Acho que deve abrir. Antônio Ganha não consegue falar. Antônio Menezes está ali? Pode fazer a vez? Estão-me a ouvir? Sim, sim, agora conseguimos Sim, ouvir. senhora. Muito boa tarde a todos. Boa Parabéns tarde. pela condução, parabéns a todos os oradores. Este tema, para mim, é um tema muito pertinente, muito importante e, de alguma forma, penso que é um tema em que todos nós podemos contribuir para o futuro. E o futuro fala-se essencialmente na gestão humanizada. E há que desmistificar este conceito. E é isso que nós fomos, tentarmos de alguma forma e que vocês demonstraram muito bem, que é trazer o paradigma, a prática daquilo que é possível fazer e acontecer para levar o bem-estar laboral, a satisfação, aquele conceito que todos nós ouvimos falar cada vez mais de felicidade no trabalho, trazê-lo para o mundo dos seguros e ver isto numa perspectiva prática. Foi muito bom, ficaram aqui muitos conceitos abertos, foram excelentes as vossas participações e eu penso que está aqui uma porta muito boa aberta para um futuro debate sobre a parte da consultadoria do bem-estar, da felicidade do trabalho, do burnout e da saúde mental. Fica aqui este desafio no ar para num tempo próximo voltarmos todos a falar. Muito obrigado a todos, foi um gosto enorme ouvir-vos. E disponham, estejam à vontade. Em nome da revista, um grande abraço a todos. Muito obrigado, colega Antônio. Antônio Ganha, já está disponível? Pois, meu caro, Certo, por favor, tem a palavra. boa noite aos painelistas, boa noite ao meu colega Valdemar, boa noite ao colega Boa noite. Célia. Meus parabéns a todos. Um debate muito interessante. Eu acho que ficaríamos aqui o dia todo a falar de um tema tão pertinente. Mas, em todo caso, o nosso tempo é cronometrado e não podemos ficar o dia todo. Então, tenho que reforçar a ideia. Tenho que reforçar a ideia de que falou-se aqui de tudo aquilo quanto estávamos à espera. A título de exemplo, são os comentários que os nossos internautas foram deixando ficar a enaltecer a importância deste debate. A todos os nossos panelistas, quer o Dr. Condo, o Dr. Amilcar, a doutora Tânia Massingarella, estão todos de parabéns e o moderador não fica atrás. Foi mesmo um webinar impecável e quero aqui deixar ficar, se me permitem, caros panelistas, que em nome desta revista, deixar as portas abertas para os próximos webinars, porque vamos falando de seguro e de outros temas pertinentes. Então, aproveitar desde já, deixar o meu convite para próximos webinars, caso se justifiquem. Eu não sei se estamos de acordo ou não, mas Estamos, de ter certeza, estamos, de certeza. Falo por eles. De acordo. é- é- então pronto.
Muito obrigado uma vez mais. Uhum. E em meu nome pessoal e em nome da revista, muito obrigado a Muito todos. obrigado, Antônio Boa Gana. noite. Muito obrigado. Muito Obrigado. obrigado. Vamos encerrar agora e gostaria, para encerrar, informar a todos que estão aqui que a revista está a preparar uma masterclass, acidente de trabalho, higiene e segurança no trabalho, para poder dar sustentabilidade também a este webinar. E a posterior, a cada webinar é uma dinâmica que a revista tem vindo a tentar implementar, criar uma mini revista daquilo que foi tratado e abordado aqui no webinar, para ficar registrado, para ficar perpetuado, não é? Porque foi dito muitas coisas boas, é preciso que isso esteja por escrito, para que daqui a outras gerações possam um dia ler aquilo tudo que foi dito aqui. Muito obrigado mesmo a todos e desejo a todos um bom regresso a casa e até já. Até já. Boa noite, obrigado. Certo, até já. Veja. Deixa eu ligar isso.